Senador Sérgio Moro. Eu sei disso, já estive no Poder Executivo e em circunstâncias diferentes, mas também houve intromissão do Congresso sobre a medida provisória de estruturação dos ministérios no início do governo Bolsonaro. Embora fosse esse o caso, presidente Pacheco, aqui é uma particularidade, porque nós vivemos um contexto em que é muito clara a necessidade de uma contenção fiscal, para que nós possamos, com isso, não só impedir uma trajetória de crescimento da dívida pública, mas também gerar uma redução dos juros para reativar a nossa economia e crescer através do investimento privado. E quando se vai olhar essa reforma que foi apresentada pelo governo Lula, o que nós temos é um aumento exponencial do total de ministérios. De 23 vamos para 37. E a gente não consegue vislumbrar nessa construção qualquer ganho de eficiência administrativa, da forma como foi feita. E esse contexto que demanda, ao contrário da expansão, a redução da máquina, a redução das despesas, para que nós possamos voltar a trilhar os caminhos da responsabilidade fiscal, eu sou obrigado a me posicionar contrariamente a essa reforma administrativa, a essa reestruturação dos ministérios. Tem certas questões que são colocadas que me incomodam profundamente, porque são sofismas que deseducam e que criam falsas verdades. Onde é que está escrito, qual é o manual que está escrito, que a quantidade de ministérios de um governo deve ser pequena e não deve ser 23 ou não 37? Onde é que é o manual? Qual é a universidade do mundo que propõe isso? Vamos para a prática. O que é que fizeram no governo passado? E eu não quero aqui polemizar, juro, juntaram sobre o mesmo ministério planejamento, fazenda, indústria e comércio, previdência, trabalho. 5 setores que são absolutamente distintos e muitas vezes conflitantes. Como é que um ministério que vai cuidar de trabalho, isso quer dizer das relações entre o trabalhador e o patrão, no mesmo ministério? O Brasil é um país que vem num processo de desindustrialização que só um cego não consegue perceber que é fundamental que a gente faça um esforço sobre-humano para o Brasil retomar a sua vocação industrial. Como é que você abriga indústria e comércio no Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda tem outra preocupação. O Ministério da Fazenda deve se preocupar com a arrecadação do país. Indústria e comércio tem que ser tratado com muito respeito, com muita atenção. É muito cômodo você chegar aí à tribuna e dizer: é muito ministério, isso é para atender cabide de emprego, isso é para dar para a base, como se não fosse natural que você governasse com a base, como se o próprio Bolsonaro não tivesse entregado toda a capacidade de investimento da República Brasileira foi entregue à politicagem através do famigerado orçamento secreto. E com que autoridade alguém que defendeu aquilo vem falar agora de compartilhamento de ministérios aos que apontam que é ministério demais? Eu questiono, senhor presidente, qual é o assunto que não merece ou que não deveria merecer o status de ministério? Eu peço aos críticos que me digam: cultura, por favor, cultura não merece ter um status de ministério? O que é que custa? Me digam, por favor, o que é que custa ter lá um ministro? Esse assunto, cultura, com toda a sua estrutura, estava vinculado ao quê? Turismo, era isso? Desenvolvimento agrário e agricultura familiar. Alguém levanta o dedo para dizer que esse ministério não deve existir? Tem alguém que questione? Eu já fui governador e tinha 2 secretarias, ou 2 áreas pelo menos. Eu tinha uma agência de desenvolvimento agrário que dava apoio ao produtor empresário, e são demandas absolutamente diferentes, e tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário que cuidava do pequeno produtor, que lá no Ceará é 80% da nossa população rural. São públicos absolutamente distintos que devem ter enfoques, tratamento, preocupações, planejamentos distintos. Quem faz um não faz o outro. Bom, é esporte. Será esporte que não deve ser ministério? Me diga, Leila, senadora Leila, esporte não deve ter status de ministério? Eu acho que deve ter. Alguém atira a primeira pedra? Não é fundamental que a gente reveja, que a gente repense, que a gente dê um novo olhar à gestão pública?
Eu queria que alguém dissesse, esse pode sair. Eu não consigo encontrar nenhum. Ou seria igualdade racial? Que aí alguém entende, não, isso é o quê, amigo? É compreender que esse país discrimina, culturalmente discrimina. Não é preciso xingar um negro, não. Vá ver o salário, vá ver os presos. Ou seria povos indígenas? Esse não deve existir. Não, índio não deve existir, não deve ter um ministério. Aponte, por favor, jogue a primeira pedra. É índio? São os povos originários que não devem ter um ministério? Ou seria Previdência Social? Previdência Social está maltratada. Presidente, nós temos uma fila grande. Fizeram a redução, a contenção de despesas, não atendendo as pessoas. Bom, trabalho e emprego, será que é isso? Esse talvez não precise do Brasil, vive a pleno emprego, não tem problema nenhum disso. Ou seria transportes, né? Ou seria portos e aeroportos. Me perdoe, presidente, eu vou concluir. Vamos pôr a mão na consciência, né? Não vamos ser deseducativos, não vamos dizer para o povo brasileiro que abrir espaço para esses temas no Ministério, isso é errado, isso gasta dinheiro, isso é desperdício de dinheiro público. Ah, não, ao contrário, isso é fundamental para que a gente tenha cada tema com eixo, com pensamento, com elaboração, com planejamento e com execução. Ser oposição ao governo não é ser oposição ao Brasil. Agora, por favor, você dizer que o presidente Bolsonaro só escolheu pessoas técnicas, você agride o meu cérebro. Porque, peraí, Ricardo Salles era um nome técnico? Foi 2 vezes secretário de São Paulo. Não, ele era um débil mental. Aliás, ele é um débil mental, pelo amor de Deus. Né? Ricardo Salles é débil mental, tinha que ser internado. Né? Eu acho que ele tem que ter o direito de estar aqui até para se defender. Pode defender onde ele quiser, que eu não vou mudar minha opinião. Do mesmo jeito que eu respeito a tua. E pronto. E eu quero dizer o seguinte, para não ser longo. O pronunciamento, eu pediria a assessoria do senador Cid Gomes, o pronunciamento do senador Cid Gomes, eu quero colocar num quadro no meu gabinete, que eu concordo 100% com tudo que o Cid Gomes falou.